Marcelo Brito, ao final do último segmento, o Chico nos repetia o que havia sido já exposto lá na CPI do MST em Brasília, dizendo que não é mais a posse da terra o elemento que explica o nosso sucesso como grande superpotência de produção de alimentos, mas capital e tecnologia? Eu iria um pouco mais longe. Cabe uma estruturação completa dentro desse processo. Se a gente pegar dados históricos, eu vou me ater aqui à parte da Amazônia, que é a parte que eu trabalho mais. Que chama mais atenção do público, inclusive. Exato. Então vamos lá. Se a gente pegar no... Que aliás, onde foi a maior parte da reforma agrária do Brasil. Exatamente. Foi na Amazônia. Ninguém sabe disso. Exato. Né? Se a gente pegar o histórico, 77 milhões de hectares foram entregues à reforma agrária na Amazônia Legal. Nós estamos falando de uma área que é maior que a Alemanha. É uma área que, se tivesse sido feito conforme as melhores práticas, nós deveríamos ter assentado ali cerca de 805 mil famílias. Mas já saiu errado e nós só assentamos 636 mil. Ok. Tá? Desses 636 mil lotes, dos mais de 3.700 projetos de reforma agrária da Amazônia, hoje tem cerca de 169 mil abandonados. 169 mil lotes abandonados. Nós estamos falando aqui de um volume de bilhões de reais que foram utilizados nisso, que se perderam. E a gente entra, Vac, na discussão atual, da economia atual, da economia verde e de que transição, que passo que o Brasil precisa dar para frente. Nós estamos finalizando a agenda Paris +10 e vamos abrir com a COP de Belém a agenda Brasil +10, né, a próxima agenda climática. E como é que a gente pode usar isso aqui em nosso favor? Então, imagine... Isso aqui você está falando... A parte agrária. A parte agrária. A parte territorial. Então, veja que coisa. Hoje, a gente não precisa chegar, por exemplo, e achar que dentro da Amazônia, dentro dessas áreas de produção, a gente precisa, por exemplo, plantar ou arroz, ou soja, ou milho, ou pecuária. Tem uma série de outras coisas que podem ser colocadas. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, de restauração comercial. Então, imagine você se eu conseguisse pegar esses 169 mil lotes abandonados e preenchê-los com pequenos agricultores e dar acesso à tecnologia, porque os investidores têm, para que você fizesse um processo de restauração ambiental comercial atrelado aos novos parâmetros da economia moderna, leia-se pagamento de serviço ambiental, carbono e assim por diante. Então, veja bem, em vez da gente estar discutindo um projeto de como remunerar a pequena produção com uma terceira safra chamada carbono, por exemplo, a gente está discutindo se a gente precisa fazer uma agricultura do século passado ou do século atual. Existe um sistema, inclusive holandês, foi desenvolvido na Holanda, que certifica pequenas propriedades rurais através de sistemas agroflorestais na África e na América Latina, através de processos de carbono. Já tem mais de 40 mil pequenos produtores na África e na América Latina, feito por e um sistema extremamente moderno, onde 90% da captação feita por esse carbono, por esse crédito de carbono, vai para o produtor rural e 10% fica com a estruturação de quem faz a estruturação disso. No Brasil, nós não temos isso, porque nós estamos preocupados ainda na reestruturação do PRONAF. E quando a gente olha o PRONAF e a Amazônia, a gente fica... Explicando para o nosso público, que é um programa dirigido ao produtor, à pequena família produtora. Exato, é o financiamento para a pequena família produtora. Quando a gente olha para a Amazônia, 80% do PRONAF vai para a pecuária. Então, nós estamos falando de uma zona mega diversa, mega biodiversa, que a gente poderia estar produzindo uma infinidade de produtos dentro da cadeia de alimentos, de fibras e assim por diante, e 80% dos recursos vai para a pecuária. Nada contra a pecuária. Eu acho que se a gente tem que discutir reforma agrária, produção agrícola no Brasil, a gente tem que discutir pecuária e grãos, e fruticultura, e restauração florestal, tem que tirar o OU e encaixar o E nesse processo. Mas a linha de corte não pode ser a linha de corte da década de 60, tem que ser a linha de corte de 2023, olhando para essa nova agenda climática, que vai pautar as ações econômicas para a próxima década. Então, em 2025, nós teremos provavelmente aqui uns 140 chefes de Estado, e junto com eles a elite econômica mundial. Em Belém, né? Em Belém. O que nós vamos ter para mostrar como um processo de alavancagem de salto desse Brasil? 50% dos agricultores familiares estão na Caatinga, como o Chico já falou, é um problema sério. Fica mais barato, em algumas regiões da Caatinga, ele é mais barato você criar um programa de Bolsa Família para essa família do que querer implementar um sistema agrícola. O pessoal fala, mas Israel faz isso porque não tem áreas produtivas como o Brasil.
Se ele tivesse, ele não faria o que ele faz no deserto. Então, assim, o que nós precisamos é trazer os adultos para a sala novamente e planejar esse país. Que país é esse que nós queremos para essa geração que está surgindo?